Dando continuidade, então, ao nosso sistema endócrino, vamos falar agora sobre as glândulas suprarrenais ou adrenais, tanto a parte cortical quanto a parte medular, então são hormônios diferentes produzidos ali, um pouquinho sobre o átrio cardíaco e também sobre o pâncreas, que é uma glândula que é tanto exócrina quanto endócrina. Nós vamos falar hoje da parte endócrina. Então, vamos voltar lá, então, anatomicamente, pensando, então, lá na posição dos nossos rins. Sobre os nossos rins, então, estão apoiadas aí um par de glândulas também, chamadas glândulas adrenais ou suprarrenais. Então, acima do rim, essa massa aqui que tem nos dois rins, é a chamada glândula adrenal. Se nós fizermos um corte e olhar por dentro dessa glândula, nós vamos perceber que ela tem dois tipos de tecidos. Um que é essa parte mais na periferia, que é o córtex, que é o que nós vamos falar agora, que é a parte, então, cortical, e a parte interna, que é um tecido diferente, é um tecido de origem neural, então são neurônios que estão aqui dentro, que é a parte medular. Então, quando a gente pensa em glândula suprarrenal ou adrenal, a gente lembra logo da adrenalina. Só que a adrenalina é um dos hormônios produzidos por essa glândula, e produzido especificamente nessa parte neural. Então, internamente, aqui que é produzida a adrenalina, e em maior quantidade a noradrenalina, que também tem sinônimos. Então, adrenalina ou epinefrina, noradrenalina ou norepinefrina. São dois hormônios produzidos nessa parte central aqui dessa glândula. Esses hormônios, eu acho que é bem fácil lembrar, né, dos efeitos que tem. Então, quando você está numa situação bem estressante, em que o corpo precisa realmente entrar em ação, a gente sente o efeito da adrenalina. Então, ele é tanto um hormônio quanto um sinalizador lá no sistema nervoso central. Quando estudar o sistema nervoso, depois vão perceber que a adrenalina ou epinefrina também é um sinalizador que funciona lá dentro do sistema nervoso. Então, vamos lembrar dela como aquele hormônio para preparar o corpo para ação. Tá? Então, ele vai estimular vários tecidos do corpo a liberar a glicose, né? O fígado libera a glicose, ele vai manter o corpo, né, digamos, acelerado, vai acelerar o batimento cardíaco, vai preparar a musculatura para correr, enfim, é o hormônio da, digamos, da fuga, da ação. A adrenalina, lembre principalmente desse nome. Se eu olhar, então, como eu falei, esses efeitos, então ele vai agir em várias, praticamente todo o corpo, né? Então, estimular a liberação da glicose, então lá pelo fígado, que vai quebrar, né, o glicogênio, liberar a glicose na corrente sanguínea, faz com que ocorra uma vasoconstrição para aumentar a pressão, para poder, né, digamos, fazer com que o sangue circule numa velocidade maior, numa pressão maior, para poder levar oxigênio para todas as células, tá? E assim por diante. Então, aumenta toda essa capacidade de aptidão física para que o teu corpo, então, possa estar, então, em ação mesmo, tá? Como eu falei, hormônios que estão relacionados com a parte da ação, né, da fuga. Se nós olharmos agora a parte cortical, então vamos olhar de novo essa glândula aqui, tirando a parte medular que eu falei que é da adrenalina. Vamos olhar essas outras células aqui da parte cortical, córtex. Então, o córtex produz especialmente os glicocorticoides e o mineralocorticoide, que eu vou falar aí na parte da aula. Então, glico lembra glicose. Então, são hormônios produzidos pela córtex da adrenal, da suprarrenal, especialmente em maior quantidade é produzido o cortisol, que é um glicocorticoide. Aí um pouquinho de cortisona e corticosterona. Esse é o chamado hormônio do estresse. Né? Quando o teu corpo precisa de muita energia, né? Lembra, pode ser sob efeito ali da adrenalina. O teu corpo está muito estressado, precisa resolver problemas, entra em ação cortisol. Tanto que lá nos animais de cativeiro, no zoológico, é um dos hormônios que eles vivem dosando lá, observando como é que está o teor no sangue, para saber qual é o nível de estresse daqueles animais. Então, se é um glicocorticoide, ele atua no metabolismo do carboidrato. Então, ele vai agir sobre o fígado, fazendo com que o fígado libere glicose para o sangue. De onde vai ser essa glicose? Lembra que o fígado armazena glicose na forma de glicogênio, então ele faz uma reação para quebrar lá metabolicamente e liberar a glicose no sangue. E pode, inclusive, né, se for muito estressante e precisar, o fígado pode fazer conversão, inclusive, de proteínas, de lipídios, transformar tudo isso em glicose também. Lembra que a gente falou que a gente queima nessa ordem? Então, a gente começa liberando, né, libera a glicose da glicogênio, usa, acabou a glicose circulante
começa a queimar o lipídio, e se não tiver mais estresse, inanição, uma situação de fome, por exemplo, ele pode inclusive começar a queimar a parede do nosso corpo, que são os aminoácidos, proteínas que são estruturais. Tá? Então, a gente chama essa conversão de lipídio e aminoácido em glicose de gliconeogênese, uma nova fonte de glicose que não o glicogênio. Por isso, neo, novo. Então, que não é do glicogênio. Além do glicogênio, começa a retirar a glicose do lipídio e do aminoácido. Gente, isso tudo são conversões feitas no fígado, são reações químicas que acontecem. Tá? Então, especialmente em situações estressantes, onde se tem uma situação já de inanição, é que isso acontece. E se vocês vão lembrar também, quando fala em corticoide, lembro que muitas vezes tomam alguns medicamentos que são à base de corticoide, sintético principalmente. Então, ele ajuda, ele tem efeitos também anti-inflamatórios. Por isso que se usa, quando não se consegue usar, né, um outro tipo de medicamento, se apela, então, para o corticoide. E por isso que muitas pessoas falam, você passar muito tempo tomando, né, um medicamento à base de corticoide, você acaba ficando, né, engordando. Por quê? Porque ele mexe com o metabolismo de glicose. Então, ele vai, muitas vezes, fazer isso. Ele vai mexer com esse metabolismo e vai promover aí esse aumento, inclusive, de gordura no sangue, né, no corpo. Tranquilo? Então, glicocorticoides, metabolismo da glicose. Nós temos também um mineralocorticoide, especialmente a aldosterona. Então, agora ele também é produzido na córtex ali da adrenal, só que o efeito dele agora é balanço iônico, nesse caso, né? Especialmente mais salino, no caso. Especialmente, então, junto lá com a ADH, vai agir sobre os rins. Está aqui pertinho, né? Só que lembra que chega no rim pela corrente sanguínea, o sistema endócrino. Vocês estudaram, quando estudaram o sistema urinário, já ouviram falar da aldosterona. Então, ele é produzido por essa glândula aqui, e ele vai agir sobre o teor de sódio, de íon sódio. Então, nas situações que precisa reter mais sódio da urina, aquela que estava indo embora, ele vai ser sob efeito aqui desse hormônio chamado aldosterona. Então, quando a aldosterona faz com que o rim retenha mais sódio, de presente já fica também junto quem? O parzinho inseparável do sódio, que é o cloreto. Lembra o cloreto de sódio, é o nosso sal de cozinha. Então, segura sódio, vem de brinde o cloreto e também a água, porque se retém mais sódio, tendo mais uma concentração maior ali dentro do rim, ele puxa para fora da urina e vai devolver para o sangue também mais água. Tranquilo? E nesse meio tempo, para ajudar nessa regulação, ele permite também que ocorra a liberação de hidrogênio para a urina, de potássio pelos túbulos distais e assim por diante. Então, tudo isso está relacionado com a quantidade de água e de sais no sangue. Então, especialmente sob estresse, de novo, ocorre um aumento da liberação dessa aldosterona e, com isso, vai ajudar a aumentar a pressão sanguínea. Que tipo de estresse pode ser esse? Pode ser, por exemplo, quando você perde sangue, né, em grandes sangramentos. Então, vai haver necessidade de reter mais água e mais sais lá pelo rim para aumentar o volume sanguíneo. Então, o principal controlador aqui desse hormônio, dessa aldosterona, é um sistema que a gente chama de renina, angiotensina, aldosterona. Vocês já viram lá também no sistema urinário. A renina, o nome já diz aqui, ela é liberada, é um fator, né, liberado, sinalizador pelos rins. Porque é ele que sabe se está faltando ou não água no corpo. Porque lembra que os rins, eles são reguladores. Já falei, são reguladores da quantidade de água, da quantidade de sais, da quantidade de íons do nosso corpo. E com isso da pressão sanguínea, né? Além de regular pH também. Então, ele vai liberar essa renina para ajudar, então, a desencadear uma série de reações para que possa voltar a aumentar, então, a pressão arterial. Então, ela vai atuar sobre o quê? Sobre uma proteína chamada angiotensinogênio, que é liberada principalmente pelo fígado. É uma proteína que vive no plasma sanguíneo e que, sob efeito da renina, ela é convertida em angiotensina 1 e depois angiotensina 2, e é ela que vai sinalizar aqui para essa glândula suprarrenal, pelo córtex da suprarrenal, a liberar a aldosterona. E a gente sabe que a aldosterona age aonde? Lá no néfron, lá dentro do rim. Lembra que é um esquema de um néfron, lá na parte finalzinha do néfron, nos túbulos contorcidos, lá para reter mais sódio. Então, qual que é o papel da aldosterona? Retém mais sódio. Com isso vem junto o cloreto e segura também água. E lembra que a gente já tinha falado lá atrás, quando a gente falou
do ADH, ou vasopressina, que também sob estresse, naquele caso, principalmente hídrico, né, falta de líquidos, ele retém mais água. Então, a aldosterona pode atuar junto com a ADH para aumentar a pressão sanguínea. E lógico, se tem 2 hormônios retendo água, retendo sais, nós temos que ter alguém para ser o opositor. Lembre que os hormônios sempre funcionam assim. Tem um antagonista, alguém que faça parar esses 2. Então, quem vai fazer parar? Então, já chega, já aumentou o volume sanguíneo, já aumentou a pressão. Quem que faz parar a aldosterona? Quem que faz parar a ação, o efeito da ADH? Então, nós temos um sinalizador químico chamado de peptídeo atrial natriurético, que é o PAN, que é bem interessante porque ele é liberado pelas células do átrio do coração. Lembra do átrio cardíaco? Então, nós temos os átrios ventrículos nessa região do átrio. Por quê? Quem mais interessado em regular pressão sanguínea do que o próprio coração? Então, é ele que vai dizer, chega, que já resolveu. Então, é ele que manda o sinal, o próprio átrio cardíaco, que vai dizer assim, não, a pressão venosa já voltou, já está tudo certinho, faz parar lá o rim de absorver água. Faz ele parar de reabsorver sal, porque já deu. Então, quem faz isso é o PAN. E como que ele faz isso? Controlando a ADH e a aldosterona. Tá? Então, o PAN é o antagônico aos outros 2. A aldosterona, que é da córtex adrenal, e a ADH, que veio lá da neurohipófise. E nós temos ainda que falar um pouquinho sobre regulação dos teores de glicose sanguínea. Então, nós vamos falar agora desse órgão aqui, que é essa glândula mista, que é o pâncreas. Lembra que nós já falamos do pâncreas quando nós falamos do sistema digestório. Nós falamos que ela produz o suco, né, o líquido que é o suco pancreático, que é rico em bicarbonato e enzimas. Lembra que a gente já falou dessa parte? Era a parte exócrina do pâncreas. Aqui é um corte do pâncreas. Ó. Então, tem a parte exócrina que produz aquele suco pancreático que vai lá para o duodeno. Agora nós vamos focar nessas outras células que a gente chama de ilhotas de Langerhans. Tá? Então nós vamos focar nesse tipo de tecido glandular endócrino agora do pâncreas. Então o pâncreas ele vai ter 2 tipos de células nessas ilhas aqui. As que vão produzir as chamadas células alfa e também as chamadas células beta. Tá? Então nós temos 2 tipos de ilhotas de Langerhans. Tranquilo? Então, olha aqui. Vamos tentar entender o que acontece. Uma delas, que são essas ilhotas ou células beta, produz um hormônio chamado insulina. Todo mundo lembra que a insulina é aquela que vai fazer o quê? Vai fazer com que a glicose que está circulando pelo sangue seja guardada, seja armazenada. Quem que faz tudo isso? É o fígado. Então, coitado do fígado, obedece todo mundo. Ele vai obedecer, nesse caso, a insulina vai guardar glicose na forma de glicogênio. Isso quando tem bastante açúcar circulando. Você acabou de comer, está com uma dieta rica em glicose, guardou. Só que começa a baixar os níveis de açúcar no sangue, você vai começando a ficar fraquinho. O que acontece? Precisa liberar essa glicose que ficou estocada. Aí entra em ação os outros tipos celulares, que também são células endócrinas, que são as células alfa, que liberam outro hormônio, que é o glucagon, que é o antagônico à insulina. Então, o glucagon faz o quê? Olha aí seu fígado, agora libera um pouco aí de glicose, quebra o glicogênio, libera a glicose, porque está faltando no sangue. Aí o fígado obedece de novo e libera a glicose no sangue. Tranquilo? Então, nós temos aqui uma regulação estreita do pâncreas com ele mesmo. Então, ele vai liberar a insulina na presença de glicose no sangue. Tem bastante glicose no sangue, a insulina manda guardar. Começou a faltar, para a insulina, o glucagon entra em ação, vai fazer com que ocorra o contrário. Libera a glicose no sangue. Então, ele se autorregula aqui. Tranquilo? Então, pâncreas manda, fígado obedece. Mantém níveis estreitos a disponibilidade de glicose aí no sangue. Tranquilo, gente? 2 tipos de hormônio do pâncreas. Aqui mostrando o detalhe, né, bem esquemático, mas que mostram, né, toda essa relação entre a parte endócrina, os sistemas de vênulas e capilares aqui, e as arteríolas do sistema arterial. E aqui também mostra, olha só, isso aqui é uma terminação nervosa, vocês vão estudar o sistema nervoso na semana que vem, né? Então, vamos ver lá os neurônios, a parte final, terminais deles, estão liberando sinalizadores aqui, controlando o próprio pâncreas endócrino, tá? Então,
tanto as beta quanto as alfa produzem, então, os hormônios. Quando a gente pensa em insulina, a gente logo lembra, né, dos efeitos que ela tem. Então, vou falar um pouquinho mais de insulina. Já falei que são, então, aquelas células diferenciadas, as chamadas ilhotas beta de Langerhans, gliáticas. Então, insulina aumenta a taxa de captação de glicose nas células do fígado e também vai guardar um pouco no músculo e, lógico, se sobrar ainda, lembra que é todo açúcar que não está sendo usado, que é demais, vira gordura. E aí vai para nossas células adiposas na forma de lipídio também. A insulina, é ela que promove, então, a fabricação do glicogênio, que chama de glicogênese, fabricação do glicogênio, que é isso que a gente falou. Estimula a lipogênese, que é transformar a glicose em lipídio aqui no tecido adiposo. E também captação de aminoácidos no fígado e nos músculos para incorporar, né, aminoácidos em proteínas. Então, tudo isso é promovido aí pela insulina. Tá? Já falamos então que é quando tem bastante glicose circulando. E elas, juntamente, então, com o glucagon, nós temos lá o hormônio do crescimento, que já falou que ele faz o quê? Ele usa a glicose. Então, no caso, a insulina manda guardar, mas se precisar, vai haver, então, estímulo aí de outros hormônios para ajudar a manter glicose circulando. Tá? Nós temos alguns problemas também com pessoas que têm aí deficiência na insulina. A gente sabe que nós temos os tipos de diabetes, que estão relacionadas por uma deficiência, falta de produção de insulina. Então, a diabetes tipo 1 é quando o pâncreas ele nem produz ou produz pouquíssima insulina, então é falta de insulina mesmo. Então, por algum defeito, com problema lá no pâncreas, né, que perde essas células beta e diminui ou praticamente não produz insulina. Nesse caso, é mais comum o tipo 1 já ocorrer desde a infância, tá? Na adolescência no máximo, e nesse caso é aquela pessoa que normalmente vai ter que injetar, né, aquelas doses de insulina. Geralmente já ela mesma injeta, né, doses de insulina para suprir, já que ela não tem. Então, é o tipo 1. Isso é mais sério, mas é menos comum na população quando a gente considera o tipo 2. O tipo 2 é aquele em que existe até a insulina, ela está circulando, mas as células-alvo que deveriam obedecer à insulina não obedecem mais. Então, isso pode se instalar mais tardiamente, né, na pessoa. Então, normalmente são problemas nos receptores, aqueles receptores que tem lá na parede das células-alvo, que eles são defeituosos, eles não são mais sensíveis à insulina. Então, por mais que exista insulina, ele não consegue responder. Tá? E normalmente isso aparece mais tarde, como eu falei, se o tipo 1 é comum, geralmente lá na criancinha já, a tipo 2 é principalmente em função de dieta, de histórico familiar, enfim, que vai se instalar então mais tardiamente. Nos dois casos aqui, né, se perceberam, né, os efeitos que elas têm, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, é um aumento de glicose no sangue, então uma hiperglicemia no sangue. E pode acontecer, o que é bem comum para a pessoa diabética, é aparecer glicose na urina, que a gente chama de glicossúria. Então, por isso que você, quando observa e faz uma análise da urina, não pode aparecer glicose. Toda a glicose que segue, né, é filtrada lá pelos rins, ela é reabsorvida. Tudo, lembra? É moedinha de ouro a glicose. Então, não se perde glicose pelos rins, a não ser que a pessoa tenha algum problema, como é o caso aqui da diabetes. Então, por isso que não é bom encontrar glicose, né, na urina. Tá? E assim por diante. Então, tem vários problemas relacionados com a questão do diabetes. E como eu falei, o antagônico à insulina é o glucagon. Então, é aquele que faz o papel contrário. Então, é quando nosso corpo está se sentindo fraquinho, para da insulina, para de guardar a glicose, porque agora a gente precisa. Então, o glucagon, ele vai ser antagônico, ele vai frear lá, dando uma segurada na dor na insulina. Tá? Especialmente, então, quando tem hipoglicemia, baixa taxa de glicose no sangue. Tá? Então, é ele que estimula o que a gente chama de quebra, né? Glicogenólise, quebra do glicogênio para fazer glicose, lipólise, que é se acabou já o glicogênio, vai lá buscar lá nos tecidos adiposos para quebrar a gordura e fazer virar, então, glicose também. Por isso, quando você está fazendo atividade física, você corre, de repente sente que ficou fraquinho, de repente surge uma energia de algum lugar. Quando você está fazendo já essa lipólise, tá? Então, geralmente, depois de meia hora, fazendo atividade, é que você começa a buscar outras fontes, né? Que seria, então, no caso dos lipídios. Tranquilo, então? Então, só para vocês terem uma ideia, vamos fechar aqui com a questão do metabolismo da glicose. A insulina manda guardar,
depositar, porque tem bastante glicose disponível. Todos os outros hormônios que mexem com o metabolismo da glicose manda liberar, manda disponibilizar na corrente sanguínea a glicose. O glucagon, que é contrário à insulina, que é no próprio pâncreas. Nós temos o hormônio GH, lembra que é o hormônio do crescimento, que pede para liberar a glicose para poder gastar. Nós temos os hormônios T3, T4, que são metabólicos, que fazem com que libere glicose no sangue para queimar, porque precisa aumentar a temperatura corporal. Nós temos os glicocorticoides, lembra do cortisol, que é o hormônio do estresse, especialmente quando a pessoa está em inanição, ele manda liberar a glicose também. Todo mundo manda no fígado, na verdade. Todos quase mandam, então, liberar, disponibilizar. A única que manda guardar, economizar, vamos guardar a glicose, é a insulina. Todos os demais hormônios que nós estudamos, que tem a ver com o metabolismo de glicose, mandam disponibilizar. Então, não esqueçam disso. Tranquilo? E aí, finalizando essa parte, falta falar um pouquinho, então, sobre os hormônios reprodutivos, que é o objetivo do próximo pedaço da aula.